Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, ok? Se gosta do canal, curte os relatos, já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora para os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui, lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão todos trocados. Primeiro, este daqui, o homem na porta. Deixa eu tomar um gole d'água, gente, que eu também tô com um café aqui, mas o café já gelou, então eu vou tomar água. Beleza. Vamos lá. O homem na porta é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Hoje venho contar então vai ver que ela já tinha um outro relato. Hoje venho contar sobre a minha avó e a minha bisa, de quem eu falei num outro relato. Eu não estava presente no dia desse ocorrido, mas descreverei exatamente como a minha avó me contou. Minha bisa, que já tinha sofrido um AVC e perdido grande parte da memória, estava acamada devido a uma queda sofrida, na qual fraturou o quadril e o fêmur, e teve que substituir ambos em uma cirurgia. Como já estava com idade avançada, não poderia se recuperar totalmente da lesão e voltar a andar. Foram tempos muito difíceis. A minha avó voltou temporariamente para a cidade onde a bisa morava para cuidar dela, já que com a perda da memória pelo AVC, ela não aceitava que qualquer pessoa encostasse nela. Assim que ela acabava de fazer qualquer refeição, ela gritava que alguém na casa dava comida para ela. Ela gritava que ninguém na casa dava comida para ela, que ela passava fome e por aí vai. Mas a minha avó sempre teve muita paciência, muito amor com a situação em que a bisa se encontrava. A minha avó é a quinta filha de 14 irmãos e todos sempre estavam presentes ajudando no que podia para cuidar da bisa. Um dos irmãos da minha avó, o segundo mais novo, sempre teve problemas com bebida. Atormentava todo mundo quando estava bêbado. Fazia gracinhas, dava cambalhotas no chão, acordava todos que estivessem dormindo quando ele chegava. Minha avó vivia uma verdadeira luta com ele por conta disso. Na época do ocorrido, nesse relato, o ano era 2001, esse meu tio, irmão da minha avó aí que bebia, ele era proprietário de um bar que ficava ao lado da casa da bisa. Várias vezes durante a noite, depois que ele fechava o bar, ele ficava lá dentro bebendo e depois ia para a casa da bisa, que era onde ele estava morando. E na maioria das vezes ele ia para o quarto da bisa e acabava acordando ela com toda a confusão que fazia. O referido quarto era enorme. Nele tinha uma cama de casal e 2 camas de solteiro. Nesse dia a bisa deu muito trabalho para dormir. Foram horas até que ela pegasse no sono. Quando a minha avó também estava quase dormindo, a porta do quarto abriu. Estava bastante escuro, não havia luzes acesas. Havia um homem alto parado na porta. Minha avó, desesperada, achando que fosse o meu tio, levantou rápido, pegou ele pelo braço, deitou na cama de solteiro e pediu pelo amor de Deus que não acordasse a bisa, pois ela estava bastante agitada e tinha demorado a conseguir dormir. No dia seguinte, não tinha ninguém na cama. Ela presumiu que meu tio já tivesse ido para o quarto dele. Levantou como uma onça e foi até o quarto dele para brigar, para ele parar de fazer essas gracinhas durante a noite. Ele acordou sem entender nada. Disse que na noite anterior ele não estava se sentindo muito bem. Fechou o bar mais cedo, viu que a bisa estava dando mais trabalho que o normal para dormir e por isso não havia ido lá dar boa noite para elas. Foi para o quarto dele e dormiu mais cedo. Não havia mais pessoas na casa. Meu tio confere todas as portas e janelas antes de dormir. Minha avó não sabe quem era o homem que ela viu, segurou pelo braço e colocou deitado na cama. Considerando a altura do homem, o pouco que deu para ver da aparência dele devido à escuridão, minha avó acredita que seja o seu pai, falecido há muitos anos atrás.
Ela acredita que ele pode ter ido visitar a Bisa, que se foi na mesma semana desse ocorrido. Não, assim, interessante, mas agora eu fico imaginando o espírito lá, indo visitar a Bisa, e aí a avó, né, catando o espírito pelo braço, dando um chega pra ela, falou, você deita aqui, você não me faça barulho, que você vai atrapalhar, e não sei o que, deitou o espírito lá, o espírito falou, eu só vim fazer uma visita, eu vou deitar aqui, vou ficar quietinho, não é? Ai, meu Deus, mas aí, gente, ela conseguiu pegar, ela tocou nele, pegou, não percebeu que era um espírito, tipo, porque ela poderia ter chegado nele assim, e aí sumir, passar a mão e não ter nada. Mas não, ela conseguiu pegar, levou ele até a cama. Ele tava denso ali. Isso foi por conta do espírito ter conseguido praticamente se materializar ali? Ou ela ter uma sensibilidade maior para conseguir tocar nele? Interessante, bem interessante. Não, né? Próximo relato é uma moça também que nos conta, outra moça. O beijo. Olá, Ana, tudo bem? Bom, esse é o meu primeiro relato pro canal. Eu me chamo Fulana e sempre tive experiências paranormais relacionadas à paralisia do sono, mas o último que eu tive me deixou intrigada. Era uma tarde de domingo e eu ainda não trabalhava, mas estava naquele sono gostoso que tiramos às tardes de domingo depois do almoço. Nesse dia, me lembro que estavam na casa... Nesse dia eu me lembro que estavam na casa eu, no meu quarto, minha mãe e meu pai na sala, meu irmão gêmeo havia saído e minhas duas irmãs mais novas haviam acabado de começar a dormir na sala também. E eu fui para o quarto me deitar. Lembro de estar começando a pegar no sono quando abro os olhos e, por sentir o meu corpo bem pesado, nem tentei me mexer, pois achei que, porque estava cansada, não conseguiria mesmo. E aí tornei a fechar os olhos novamente. Nisso tudo, escutando normalmente o filme que os meus pais estavam vendo, entre aspas, né, estavam vendo, porque eles também já tinham desmaiado no sofá, como eu imaginei. Pois eu só escutava a sinfonia de roncos, já que o quarto que eu estava era ao lado da sala. Logo depois que eu fechei os meus olhos, foi assim, em questão de segundos, não sei ao certo, eu senti, Ana, uma presença na porta. Sabe aquela sensação de estar sendo observada? Eu senti. E em mente que fosse os meus pais ou as minhas irmãs ali. Então eu não me importei. Não achei que era motivo para me preocupar. Achei que fosse alguém deles ali. Então senti, vindo em minha direção, Ana, eu não sei se existe cientificamente uma fobia assim, mas eu sempre tive medo de coisas que viessem até mim muito lentamente. Meus pesadelos se resumiam a coisas que vinham chegando perto do meu rosto em uma velocidade lenta, sabe? Bem lento. Tanto objetos quanto pessoas. Me dá pânico ao ver isso acontecendo. E isso no quarto veio desse mesmo jeito. Comecei a me sentir desconfortável e mesmo assim parada como uma pedra, de olhos fechados, quando de repente eu sinto isso deitado ao meu lado. Eu não me lembro de ter sentido o resto do corpo, mas só o tronco e o rosto respirando muito, muito pesado. E eu senti a minha almofada sendo pressionada na frente do meu rosto, pois eu estava deitada de barriga para baixo, com o pescoço para o lado. E isso deitou-se na minha frente aqui, ó, e fez o mesmo com o rosto. Começou a chegar muito perto do meu rosto, assim, lentamente. O suficiente para me dar pânico e tentar me mexer. Eu lembro, Ana, que pude sentir o calor desse ser sobre o meu rosto. E isso colocou a mão atrás da minha cabeça e me beijou. Não, na verdade, beijou a minha testa.
E aí começou a acariciar meus cabelos. Santo Deus. Ana do céu. Eu imagino, meu Deus do céu, imagina se sentir tudo isso. Pelo menos beijou a testa. Assim, sei lá, foi um negócio meio carinhoso, assim, tal. Né? Não foi nada de um suco, um íncubo, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sabia se eu ficava apavorada ou menos mal, devido, é o que eu falei aqui, ó, devido ao carinho que aquilo fazia nos meus cabelos, né? Olha, isso se deu por volta, aconteceu assim em 1 minuto e meio, mais ou menos. E depois desse tempo, esse ser passou os dedos atrás da minha orelha e comecei a sentir um formigamento. Um formigamento se espalhando a partir desse lugar onde o ser passou os dedos. Quando abri o olho, eu estava sentindo o meu corpo inteiro formigar. E o beijo estava nitidamente marcado na minha testa. Não visualmente, mas Ana, eu sentia o calor naquele mesmo lugar. Sabe quando você fica sentindo, quando uma pessoa encosta e tal? Você fica sentindo por um tempo. Era isso. Cadê? No mesmo lugar. Mesmo acordada, ali estava quente, né? No caso aqui. E pulsante. Me levantei, sentei e comecei a me questionar. Será que aquilo era bom ou era algo ruim que estava gostando de mim? Bom, eu contei para minha mãe e, na opinião dela, paralisia é somente relacionada a demônios e coisas ruins. Mas ela também não sabe muito o que dizer sobre, já que as experiências dela eram totalmente diferentes das minhas. Mas eu vou deixar isso para um outro relato. Me diz aí, gente, o que vocês acham que poderia ser? Observação. Lembrando, essa foi minha última experiência, assim, foi a mais recente. Depois disso, não tive mais. E isso era bem recorrente. Então, porque apesar do pânico, do medo, dessa coisa se aproximando, não fez nada de mal, digamos assim. Fez carinho. Beijou a testa numa demonstração até de respeito e não sei o que, de carinho. Fez carinho no cabelo, parece que botou assim, né, atrás da orelha. E não sei se isso é mal. Ou só alguma coisa que queria, às vezes até se identificou com você por algum motivo, né? Ou é alguma coisa de vida passada, será que está ali naquele momento? Não sei o que dizer. Mas assim, por mais que quisesse bem, a gente fica um pouco assustado, né? Próximo relato. Agora, o próximo e todos os outros que virão a seguir são da mesma moça, tá bom? E este relato aqui seria a Mãe Terra? Vamos ver. Olá, tenho bons 30 e poucos anos de idade com rostinho de 20 e moro na mesma casa a vida inteira. Sim, a casa foi dos meus avós paternos e o meu pai cresceu por aqui também. Então, é claro, né? Muitos relatos. Também sou do extremo norte do Amazonas. Informações importantes para ilustrar alguns relatos que contarei hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao relato que o meu pai contou. Como moramos na mesma casa praticamente a vida inteira, quando a minha avó veio para cá, o meu pai era rapaz ainda. E atrás da casa havia uma vila de casas. Havia um senhor, que vou chamar aqui de seu Zeca. Meu pai diz que adorava conversar com esse senhor. Viviam conversando. E eis uma das histórias que o seu Zeca contava. É o seguinte. Ele diz que conheceu um homem, quando jovem, que trabalhava colhendo látex no seringal. Lá trabalhavam 2 pessoas, que vou chamar aqui de Tião e Chico. Tião era um homem de meia idade, trabalhador. Apesar de trabalhar no seringal, nessa época não dava muito retorno, pois se pagava muito pouco. Tião era um homem correto e precisava sustentar sua família. Então, antes do amanhecer, ele ia até o seringal, fazia os riscos nas árvores, esperava para o látex escorrer e ia de árvore em árvore fazendo o mesmo processo. Aí retornava, enrolava o látex e refazia o processo novamente. Esse processo era feito em 2 pessoas, Tião e Chico. Porém, Chico era boêmio, não tinha família, estava cansado de muito trabalho e pouco retorno financeiro e abandonou Tião no serviço sozinho.
Tião, como um bom homem e uma família grande para sustentar, continuou trabalhando. Afinal, precisava do dinheiro para sustentar sua família. Fazia todo o processo, que era muito trabalhoso. Saía sempre antes do amanhecer e voltava ao anoitecer, e dessa vez sozinho. Um belo dia, como sempre, Tião chegou antes do amanhecer, começou o processo de riscar a árvore seringueira para colher o leite do látex, e assim foi indo de árvore em árvore. Quando retornou para enrolar o látex já endurecido... Ai, gente, tenho a impressão que é satisfatório fazer isso. Nunca fiz, eu já vi escorrendo assim das árvores cortadinhas, mas dá a impressão que é gostoso mexer com isso. Bom, então, enrolar o látex já endurecido já estava feito, né? Não, peraí, deixa eu tomar água. Quando ele retornou, ele foi fazendo de árvore em árvore, aí quando ele retornou para enrolar o látex já endurecido, o trabalho já estava feito. É isso? Ele foi indo de árvore em árvore e todo o látex já estava tudo enrolado. Tião não achou ruim, não. Achou que poderia ter sido Chico, que tentando pregar uma peça, fez o restante do trabalho escondido. Então ele recolheu e foi embora, muito satisfeito por ter seu trabalho reduzido. No dia seguinte, o mesmo, e foi assim durante alguns dias. Um belo dia, Tião, ao chegar ao seringal, encontrou uma mulher. Estranhando, ela falou ao Tião que era ela que o ajudava. Estranhando, ela falou ao Tião que era ela que o ajudava, porque ele era um bom homem, trabalhador, pai de família exemplar, e pediu como pagamento por essa ajuda apenas folhas de tabaco, que para ela seria o suficiente. Tião aceitou, afinal, não precisava dividir seu pagamento, então passou a ir à taberna no seringal toda noite para comprar tabaco. Chico, ao ver o amigo não comprando mais fiado, sim, como o pagamento era pouco, muitos penduravam a conta, né? E sempre com dinheiro em mãos, Chico perguntou como que ele estava fazendo o trabalho. Tipo, ele estava fazendo o trabalho de 2 pessoas e ganhando como uma, né? Acho que agora era isso. E Tião só disse o seguinte: fazendo, ué? Você não me deixou sozinho e foi embora? Chico, curioso, passou a seguir Tião. Ele não acreditava que Tião fazia todo o trabalho árduo sozinho e ainda tinha tempo e dinheiro sobrando. Ele viu Tião riscando as árvores e o seguiu, de árvore em árvore. Quando voltou, a surpresa. Todo o látex estava enrolado. E viu Tião deixando a folha de tabaco em um local e agradecendo. Então Chico se reuniu com os demais trabalhadores da taberna e foi falar de Tião, que ele havia descoberto o seu segredo. Na hora que ele foi contar de como que o Tião acabava rápido o serviço, o homem ficou mudo. Simplesmente nenhum som mais saiu da boca dele. E acabou a história. Parece as histórias que minha avó contava. Ele ia tipo, é porque ele tá dando folha pra algum espírito na mata, sei lá o que, tudo. E a hora que ele foi, não saiu mais nada. Ele ia falar na maldade. E aí que esse espírito da mata estava protegendo e ajudando o homem de bom coração, que merecia ali ajuda e tudo em troca do tabaco. Quem será que era essa entidade da floresta, no mínimo, que estava ajudando? Será que era uma entidade da floresta? Pode querer tabaco. Será que era alguma entidade caboclo, alguma coisa assim? Não sei, algum desses do folclore? Quem será? Que legal. Bom, próximo relato da mesma moça, a comunidade. Como moramos no Amazonas, antigamente a nossa capital era cheia de igarapés e tudo era muito longe. Sim, Ana, os municípios do Amazonas todos são distantes e alguns precisam de lancha, voadeira, canoa para ter acesso. Enfim, em 1900 e bolinha, meu pai, ainda jovem, hoje ele tem 76 anos, naquela época a pesca ainda era a renda familiar de muitas famílias da capital. Então, seu Zeca contou que quando jovem saía com mais 2 companheiros para pescar. Pegavam uma voadeira,
Eu não sei o que é uma voadeira, mas pegavam uma voadeira e iam para o meio do rio. Prática normalmente feita durante a madrugada, bem antes do amanhecer. No caminho, viram uma comunidade bem iluminada e não lembravam que existia uma comunidade ali. Guardem essa informação. Então continuaram a navegar na escuridão da noite e na imensidão dos nossos rios. Pararam, armaram a rede, se organizaram e, ao lançar a rede, um de seus companheiros prendeu a mão na rede na hora de lançar ao rio. E sim, a rede decepou uma parte da mão do rapaz, que desmaiou de dor e de choque, imagino, né? Porque, meu Deus do céu. Bom, desesperados por estarem a quilômetros da capital, lembraram daquela pequena comunidade que encontraram no meio do caminho e decidiram deixar o rapaz machucado lá, enquanto arrumavam tudo para voltar para a capital. Seria muito mais confortável, já que o rapaz estava desmaiado. Fizeram torniquete, estancaram o sangue e o deixaram encostado no deck da comunidade. E voltaram para pegar a rede e alguns peixes que conseguiram, já que dependiam da pesca do dia, né? Agora eles podiam retornar e levar o rapaz para o hospital na capital. E assim o fizeram. Ao retornar, o susto. A comunidade sumiu. Estava uma completa escuridão naquele lugar. Simplesmente sumiu, não tinha mais nada lá. E o rapaz, ele estava numa pequena ponte de madeira, desmaiado, porém com a mão intacta. Rapaz do céu! Que comunidade é essa que apareceu de outra dimensão? Espiritual? E refez a mão do homem? Que legal. Que legal. Tanto mistério nesse Amazonas, não é? Vamos lá. Próximo relato da mesma pessoa, mesma moça. Agora eu não sei se é a Estrelinha ou a Estelinha, tá? Vamos ver. Meu pai, no seu tempo de jovem rebelde, adorava uma motocicleta e uma bela... Ele adorava uma motocicleta e uma bela ervinha. Hoje ele é totalmente contra. Ele dizia que adorava fumar e saía para fazer pega de moto com alguns amigos. Idade difícil, hein? Ana, meu pai via alguns jovens morrerem com essa irresponsabilidade. Mas enfim, voltando um pouco no tempo, minha avó odiava quando meu pai pegava a moto à noite para farrear, e com razão, né? Ela não dormia até ele voltar para casa. Nós mães entendemos muito bem isso. Até que o meu pai resolveu sair de casa para não preocupar mais a minha avó. E também por ser jovem e independente, ele não aguentava mais as cobranças. Nessa época, o meu pai andava com mais 2 amigos. Um deles era filho de um médico que era responsável pelo hospital psiquiátrico da cidade. Então, era ele que conseguia, assim, as coisas para o uso deles, entendeu? Um medicamento que, na época, era para o tratamento dos doentes internados nesse hospital. Ele tinha acesso, ele conseguia pegar os medicamentos que, na verdade, estavam barato, alguma coisa assim nas pessoas. É isso? Um belo dia, o meu pai já estava morando numa pensão onde só havia estudantes. Essa pensão pertencia à Dona Glória, uma senhora de meia idade, muito amorosa, que adorava os rapazes que hospedava. Bem, meu pai se arrumou, pegou a gatinha em casa e foi para a festa. Lá se encontrou com os amigos de sempre, dividiram a pílula e por lá ficaram. Meu pai diz que, de repente, desanimou e sentou. Começou a se sentir estranho, pegou a moto e foi embora. A pensão da Dona Glória ficava na rua principal, mas tinha uma escada que dava acesso ao rio. Quando o rio estava seco, era bastante longe, uma descida longa, e na cheia, a água do rio ficava mais próximo da casa da Dona Glória. Esse rio era usado para lavar louça, para lavar roupa, para mergulhar.
Meu pai chegou, estacionou a moto e sentou nessa escada, esperando o efeito da pílula passar. E avistou uma menina. A menininha tinha um sinal na testa que parecia uma estrela. Tinha cabelos longos, pretos e vestidinho branco. Essa menina chegou próximo a ele e perguntou se o meu pai estava bem. Sentou ao seu lado e eles começaram a conversar. A menina disse morar ali, mais embaixo, que estava curiosa para saber como meu pai estava. E ele respondeu a ela que sentia uma tontura e um pouco de dor de cabeça. Ela se despediu então e foi embora. Como estava escuro, meu pai nem deu bola e também nem prestou atenção quando a menina desceu. Dona Glória apareceu em seguida na janela e perguntou para o meu pai com quem que ele estava conversando. Ele disse que era com uma menininha de vestido branco e cabelos longos, pretos, que morava mais embaixo ali. Dona Glória começou a chorar e perguntou: ela tinha um sinal na testa parecido com uma estrela? Meu pai disse que sim. Então Dona Glória respirou fundo e contou que era a Estelinha mesmo, que recebeu esse nome por conta de seu sinalzinho de estrela na testa. Pois quando bebê, perdera os pais num acidente e ela a adotou como sua sobrinha. E que aos 7 aninhos, por conta da cheia, a Estelinha desceu para brincar na beira do rio, caiu e se afogou. A menina não resistiu. E até hoje Dona Glória chora ao lembrar da pequenina. Meu pai ficou bom na hora, Ana. Ele levantou, pegou suas coisas, deu tchau para Dona Glória e voltou correndo para casa. Gente, a menina, o espírito da menina. E por que será que ele sentiu isso de ir embora, desanimou? Será que a menina de alguma forma atraiu ele, salvou ele de alguma coisa? Que ele poderia, sei lá. Porque ela não falou nada também, ela só queria saber como ele estava. O que será? Deixem suas opiniões. Próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje. E é da mesma moça. E se chama O Espírito com Constipação. Rapaz, coitado, só falta também, né? Se virar espírito e ainda ficar constipado. Vamos lá. Bom, esse relato aconteceu com a minha mãe. A minha mãe morre de medo do sobrenatural, mas é com ela que as coisas mais acontecem. A minha avó morreu em 1989. Eu tinha apenas 3 aninhos. Como já expliquei, moro ainda numa casa antiga. Sim, aqui era a casa da minha avó, do meu pai. Eu e meus irmãos crescemos aqui. Quer dizer, era a casa da minha avó, meu pai, eu e meus irmãos crescemos aqui. Então, imagino o que se diz de casas antigas, né? Então, minha mãe cuidava da minha avó. Morávamos, na época, num apartamento que era abaixo da casa principal. E quem cuidou da minha avó no final de sua vida foi a minha mãe. Uma noite, minha mãe, dormindo com a avó, acordou para ir ao banheiro. Na época, a casa só tinha um banheiro e ficava no final do corredor. Ao chegar à porta do banheiro, ela estava trancada. E alguém lá dentro estava fazendo... Ou seja, estava gemendo no trono. E continuava... Tá tudo certo aí? Minha mãe, apertada, ainda disse: vamos, dona Selma, eu tô apertada. Mas só ouvi os gemidos. Minha mãe, já não aguentando, resolveu voltar pro quarto e fazer o seu xixi no pinico mesmo. Sim, era a época dos pinicos. E pro susto da minha mãe, a minha avó estava na rede dormindo. A dona Selma, acho que é a avó dela, né? Minha avó estava na rede dormindo. Ana do céu, minha mãe ficou pálida e deu um grito. Vovó acordou no susto e perguntou o que aconteceu. Minha mãe explicou o que ouviu no banheiro, que pensou que era minha avó que estava entupida lá dentro do banheiro, pois ouviu ela fazendo força. Vovó riu e falou assim: minha filha, são meus dias que estão contados. E de fato, algum tempo depois, ela veio a falecer de fibrose pulmonar. Bem, Aninha, aí estão alguns dos meus relatos. Nossa, mas por que
no fim ia ter alguém dentro do banheiro fazendo força, gente? Que tipo de aviso é esse? Por quê? Então, não duvido que isso aconteceu, eu acredito, mas eu não consigo relacionar qual que é a do espírito, sei lá, que foi fazer isso. Pra que o espírito ia entrar no banheiro e tentar fazer alguma coisa? A não ser que seja um espírito perdido, que não entendeu, que desencarnou e que não precisa mais fazer esse tipo de serviço. E às vezes em vida tinha esse problema e acreditou que precisava fazer isso, mas será que para isso ele precisaria ser um espírito que tivesse desencarnado recentemente? Ainda tá com esse negócio de ainda ter que ir no banheiro. Aí não quero dar risada do espírito. Será que era outra dimensão? Alguém que vive ali em outra dimensão e de repente as coisas, né, se juntaram ali, a pessoa que estava ali fora estava ouvindo alguém que estava lá dentro, que realmente estava lá dentro, só que em outra dimensão. E aí, de repente, essa outra pessoa que estava lá dentro pode contar um relato pra mim, pra Ana de outra dimensão, falando, nossa, eu estava no banheiro numa madrugada, que eu não estava conseguindo banheiro, aí quando eu fui, estava lá tentando, não tinha ninguém em casa, mas eu escutei alguém falando, vamos, dona Selma! Entendeu? Vamos, dona Selma! É que eu tô... Ai, saiu até do foco aqui, ó. Que eu tô apertada. Eu falei, não tinha ninguém em casa. Quem foi que falou aquilo? Quem é dona Selma? Sabe? Aquela fusão de dimensões. Não sei. Agora, a mãe dela, acho que acreditava que talvez não fosse a primeira manifestação, que é porque ela já estava próxima de desencarnar também, de ir pro lado de lá. Aí eu penso também, será que quando uma pessoa está próxima de atravessar para o lado de lá, digamos assim, todo o ambiente ao redor dela fica mais sensível e mais aberto a qualquer coisa que venha, a outros espíritos, rodear, tá por ali, alguma coisa assim. Por isso talvez não tenha muito a ver, o espírito estava no banheiro. Tipo, não era um ente querido dela que falou, vim aqui para buscá-la, estou rodeando a cama dela, estou com ela já esperando para que... Entendeu? Não era assim... É uma pessoa no banheiro com dificuldade para fazer suas obras. Não é? Acho que era isso. Pelo que ela descreve. Deixem aí as suas opiniões, sempre com respeito, por favor, ok? E se já aconteceu algo sobrenatural com você, com alguém da sua família, que você queira compartilhar essa história com a gente, manda, que você não está sozinho nas suas histórias bizarras. Ou, no mínimo, intrigantes, ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!